Queridos irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 13. Nós estamos em uma série de mensagens intitulada A Oração das Orações. Estamos meditando na oração dominical ensinada por Jesus Cristo e aprendendo a aplicá-la em nosso coração. Então, hoje, a segunda de uma série de mensagens sobre a oração das orações. Hoje nós vamos continuar a estudar esta oração e meditaremos na segunda expressão dita por Jesus, a expressão que estás nos céus. Antes disso, nós vamos orar, vamos falar com o Senhor. Espírito Santo, Tu que és o nosso poderoso Senhor, que ilumina o nosso coração na hora da palavra, que está sendo convocado nesta hora para falar ao coração da Tua igreja. O que estamos fazendo aqui é abrir a Tua palavra, Senhor, e desejando que ela seja o alimento da nossa alma. Por isso, Espírito, fala conosco, enche o nosso coração com a Tua palavra, nos faz mergulhar nas verdades manifestas nesse texto e assim sairmos daqui cheios do Senhor, amando a Tua palavra, confiantes em Ti. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, domingo passado nós começamos juntos a navegar no mar da oração. Nós aprendemos sobre essa disciplina espiritual tão necessária para o amadurecimento e também para o crescimento em intimidade de todo crente. Na semana passada nós falamos sobre a importância da oração, sobre o que é a oração e como ela é necessária para a gente caminhar num mundo tão hostil como esse que temos vivido. Aprendemos, dentre tantas coisas, por exemplo, que orar é derramar de modo sincero, consciente e afetuoso o nosso coração e a nossa alma diante de Deus, esperando dele a sua resposta. Aprendemos que orar é invocar a companhia e a presença de Deus para participar conosco das nossas lidas diárias. Aprendemos que oração é render o coração a Deus, derramando diante dele de forma afetuosa e por vezes entre lágrimas e dores as nossas petições, suspiros, gemidos e dizer: Senhor, essa é a condição da minha alma. Orar, como eu disse na semana passada, é conversar com Deus, além do que os nossos olhos podem ver. Orar é um relacionamento, é uma conversa espiritual repleta de graça, de poder e de manifestação da glória divina. Orar é conversar com o Criador, é abrir o coração para o Senhor sobre as dificuldades de ser uma criatura num mundo caído, enfrentando tantos problemas. É falar com quem fez todas as coisas e que viu o pecado destruir aquilo que Ele criou e dizer: Senhor, é muito difícil viver num mundo caído, me ajuda a sobreviver a tudo isso aqui. Por isso que orar envolve intimidade. Orar é uma coisa para quem é conhecido de Deus, para quem é íntimo dele, para quem conhece a sua palavra. Nós aprendemos isso domingo aqui. Orar envolve confiança, envolve sinceridade e, acima de tudo, envolve fé. Eu falo com o meu Criador. Olhamos diretamente na semana passada para as palavras de Cristo no Sermão da Montanha. Dada essa ser a essência da mensagem no Sermão da Montanha, Jesus fala sobre a importância da oração, nos deixando um modelo. E como eu havia dito na semana passada, não para ser repetido de forma mecânica, como os fariseus faziam do verso 5 ao verso 7, mas para ser uma demonstração de um caminho, como o nosso coração deve seguir em oração. Jesus, ele mesmo era um homem de oração. Se você olhar a projeção que o Anderson vai colocar de Marcos capítulo 6, verso 46, você vai perceber que inúmeras vezes Jesus se retirava para orar, dada a importância da oração em seu ministério. E adiante desses ensinamentos, especialmente de Mateus capítulo 6, versos de 9 a 13, sobre o que nós estamos chamando de a oração das orações, nós, semana passada, vimos que é tão importante orar, que talvez a nossa única arma, e maior arma, e mais poderosa arma, para enfrentar o caos político, sanitário, ambiental e tudo que temos vivido,
seja nos apegarmos em oração. Aprendemos também que tão importante quanto orar é a forma como nós oramos ao Senhor. Está no versículo 8. Como nós fechamos os nossos olhos, sabendo com quem nós estamos falando. E depois disso, nós mergulhamos então na oração do Senhor. E observamos a expressão Pai Nosso. E como isso já nos abençoou na semana passada. Chamar Deus de Pai em oração nos levou a refletir sobre vários aspectos profundos do nosso relacionamento com o Deus a quem oramos. Dentre eles, nós aprendemos que Deus é o nosso Pai e nós temos um relacionamento familiar com Ele, diferente de um relacionamento profissional, um relacionamento interesseiro de barganhas. Nós oramos ao nosso Pai porque nós temos um relacionamento familiar com Ele. Chamar Deus de Pai é ser atendido por esse Pai. Chamar Deus de Pai é uma exclusividade que só os filhos de Deus têm, só os crentes, a igreja possui. Somente aqueles que olham para Jesus como seu Salvador pessoal e Salvador do mundo, como aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, só aqueles que se arrependeram e dobraram seus joelhos diante do Senhor, é que podem chamar Deus de Pai. E quando nós chamamos Deus de Pai, Ele nos atende como seus filhos. Como afirmou certa vez um antigo pastor americano, todos os habitantes da terra, e eu citei isso na semana passada, todos os anjos, os demônios, o próprio Satanás, podem chamar Deus de Criador do universo. Entretanto, só os salvos em Cristo podem chamar Deus de Pai. E essa foi a grande bênção da semana passada, olhar para a oração e entender por que Jesus começa a oração chamando Deus de nosso Pai. Por fim, toda oração, aprendemos semana passada, deve ser orada pelo crente com essa mentalidade, com essa certeza. Eu estou falando com o meu Pai, estou falando com o meu Senhor, o Deus Todo-Poderoso, a quem, por causa de Cristo, eu posso chamar de Pai. Isso muda o jeito que eu oro, isso muda o jeito que eu me relaciono com o Senhor, isso muda a forma como eu encaro a vida de oração, porque como filho de Deus, eu dou ao Senhor aquilo que Ele merece, respeito, obediência, adoração, louvor, porque eu estou falando com o meu Pai. Hoje nós vamos dar continuidade ao aprendizado desta sublime oração ensinada por Jesus. Nós vamos olhar para outro pedacinho, nós não vamos caminhar muito. Nós vamos olhar hoje para uma pequena parte, entretanto de suma importância para compreendermos o que é orar. Nós vamos olhar para a expressão que estás nos céus. E nós vamos nos ater a essa pequena expressão e entender como ela é profundamente útil para nós que estamos aqui na terra. No versículo 9, Jesus diz: portanto, vós orareis assim. Ele está explicando aquilo que o versículo 8 chama como a postura de quem ora. E ele começa a oração, portanto, dizendo: Pai nosso que estais no céu. O ensinamento de Cristo, ele prossegue do Pai Nosso para a seguinte verdade: o nosso Pai habita no céu. O primeiro e grande princípio é definido por aquilo que entendemos o que é o céu. Se Deus é nosso Pai e Ele habita nos céus e não aqui, o que isso significa? Nas Escrituras, o céu é um lugar físico. No céu, na Escritura, o céu é um lugar real, materializável, habitável por Deus, seus anjos e até agora por alguns que Ele chamou para si, que hoje desfrutam desse lugar. Então, nas Escrituras, em vários textos, nós vemos que o céu é um lugar físico. E os nossos estudos em Apocalipse estão nos mostrando isso, quando João vê a materialização do céu e como ele é estruturado. Por outro lado, o céu na Escritura também é uma esfera espiritual, onde habita aquele que é espírito, onde o Deus que é espírito habita. As duas dimensões do céu, conforme a Escritura, tanto um lugar físico, onde habita o Senhor e seu trono sublime, mas como um lugar espiritual que só habita uma nova criação, nos levam a perceber que elas estão conectadas, nos dando a compreensão
de que Deus existe, Ele está no céu, Ele é real e o céu é a sua habitação. Isaías, abra por favor a sua Bíblia, 55, versículo 9, nos mostra a seguinte verdade. Isaías 55, versículo 9, diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Portanto, essas duas dimensões de céus, o céu físico e o céu espiritual, estão intimamente relacionados e nos convidam a perceber a existência do céu como um lugar guardado para Deus e para os que são seus. Que estás nos céus, de acordo com a oração de Jesus, portanto, é um importante lembrete do nosso Pai, dizendo o seguinte: o nosso Pai, Ele é divino, poderoso, espiritual, mas Ele é real, Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é poderoso. E assim como os céus, de acordo com Isaías, é mais alto do que a terra, assim é Deus em relação à sua criação. Deus não é a criação como o panteísmo afirma. Deus não está envolvido com a sua criação como se Ele fosse parte da criação. Mas, ao contrário disso, Deus está acima e além da sua criação, e a criação apresenta rastros desse Deus que a criou. O nosso Deus não é igual a nós, porque se Ele fosse igual a nós, Ele precisaria de um Redentor. Ele teria limitações, Ele seria frágil como nós somos. Se Deus fosse parte da natureza, o homem tem poder para destruir esse Deus, portanto ele não merece ser adorado. Se Deus fosse manipulável como os deuses da antiga mitologia grega, ele não seria um Deus de confiança, porque os deuses gregos, eles eram totalmente instáveis em suas emoções e em seu caráter. O nosso Deus, ao contrário disso, está nos céus. E assim como o céu que deslumbramos fisicamente por vezes, todos os dias, é visível, porém inalcançável por nós, assim é o nosso Deus que está nos céus, mais alto do que os nossos braços conseguem alcançar, maior do que a nossa mente pode imaginar. É um Deus insondável em sua totalidade, é um Deus que a si mesmo diz que Ele é infinito em misericórdia, e eu desafio você a me explicar o que é a infinitude. Nós não conseguimos sequer definir ou dimensionar o que é infinito. Mas a verdade é que o Pai nosso que está nos céus também nos convida ao deslumbre. Porque mesmo insondável em sua totalidade, é possível conhecê-lo. É possível saber que Ele está lá. É possível saber que Ele existe. É possível saber que Ele é acessível, mesmo quando eu não consigo alcançá-lo como um todo. Não podemos dizer como Deus é, Ele mesmo não quis se revelar dessa forma. Nós estamos aprendendo isso em Apocalipse. Nós não podemos deslumbrar a Deus em sua totalidade, porque nós somos finitos, limitados, e Ele está nos céus, e Ele é tão grande, tão tremendo, que somente um lugar assim poderia cabê-lo. Deus não cabe nesse templo, Deus não cabe em uma igreja A, B ou C, Deus não cabe em uma etnia, Deus não cabe em um planeta. O Deus que nós cultuamos é um Deus tão poderoso em seu domínio e glória, tão tremendo em sua pessoa, que Ele só pode caber no intangível céu espiritual e físico. O fato de Deus estar no céu significa que, apesar de Ele estar além do nosso controle, e quando eu falo céu, eu quero que você imagine além das galáxias, além do universo, ou tão grande quanto isso. Esse Deus que está no céu, Ele nos ensina que, apesar de estar fora do nosso controle, Ele não se encontra fora do alcance da nossa fé. E a conexão de Jesus aqui é muito específica. Ele está no céu, mas Ele é nosso Pai. Ele está nos céus, mas Ele é acessível em uma mera oração. Ele é tão grandioso, mas ao mesmo tempo tão poderoso, que os seus pés estão sobre a terra, mesmo o seu trono estando estabelecido nos céus. Jesus ensina que esse Deus grandioso, o Deus dos céus, que não está ao nosso alcance por causa da nossa finitude,
é um Deus que, mesmo sendo tão grande, está próximo aos seus filhos na terra. Por exemplo, veja comigo Isaías 66, versículo 1. E aqui você vai perceber que esse Deus a quem Jesus evoca nesta oração é um Deus que, apesar de estar tão grande, é um Deus tão acessível para aquele que o busca. Isaías 66, 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Mas olhe também o Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. O texto diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Jesus começa a oração do Pai Nosso dizendo o seguinte: nós não falamos com qualquer divindade, nós não falamos com alguém que sequer se parece conosco, nós falamos com Deus totalmente incompreensível pela lógica humana, não explicado pelas leis da física, não acessível pelos cálculos matemáticos ou pelas elucubrações dos homens. Nós estamos falando com Deus tão poderoso, tão misterioso, que o único lugar que Ele poderia habitar é o céu. E tão grande e glorioso é esse Deus que nenhum outro lugar poderia comportá-lo. Mas ao mesmo tempo que esse Deus é grandioso, que Ele está habitando nos céus, dominando sobre tudo, sentado num alto e sublime trono, como viu Isaías, Ele está acessível aos seus pequenos e frágeis filhos que estão aqui. Quando fecham os seus olhos e chamam Pai Nosso. O que Jesus está ensinando é que nós sabemos o suficiente a seu respeito pelo que a Escritura diz, para sabermos que Deus existe, que Ele é poderoso e que a sua grandeza, ou melhor, a sua infinitude, explicam que o Deus a quem eu e você nós oramos, é um Deus que pode todas as coisas. Se Deus habitasse entre nós, Ele não poderia nos socorrer ao mesmo tempo. Teríamos que entrar numa fila. Enquanto Rita faz um pedido ao Senhor, Ele fala: Rita, calma aí que eu tenho que pegar um Uber para resolver isso aqui e acolá. Outro não pode pedir alguma coisa porque Deus estaria ocupado. Mas um Deus que habita nos céus é um Deus tão poderoso, enigmático, misterioso, que Ele atende milhões de pedidos dos seus filhos espalhados ao redor da terra com apenas um levantar de suas mãos. Deus habitar nos céus significa que Ele habita num lugar de santidade. Ele habita num lugar inacessível ao homem comum, mas acessível apenas ao crente, ao salvo, ao santo. Um Deus tão grande como esse, que a Bíblia diz no Salmo 19, que os céus declaram a sua glória e o firmamento anuncia o seu poder. É um Deus que está sendo apresentado por Jesus em oração. Você não ora para um santo, você não ora para um homem, você não ora para uma ideia, você não ora para as energias que fluem da natureza, você não ora para si mesmo, mas você ora para o seu Pai, que está nos céus, e de lá Ele comanda todas as coisas. Relata a história que o primeiro cosmonauta soviético, na década de 60, mais especificamente em 1961, o cosmonauta Yuri Gagarin, acho que é assim que pronuncia o nome dele, ele foi o primeiro homem a orbitar a Terra, e quando ele pousa, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: eu fui ao espaço e não vi nenhum sinal de Deus lá. E aquilo ganhou proporções em toda a mídia da época. Mas essa expressão seria o equivalente a um peixe que salta para fora d'água e afirma que não viu o ar fora da água. Relatos assim demonstram apenas uma coisa: a humanidade ela tem um entendimento muito limitado de quem é Deus e como Ele se apresenta. Apenas os cristãos, pela Escritura, sabem, por questão de posse da Escritura, que Deus, por ser espiritual, não estaria sentado num planeta, Ele não é o pequeno príncipe. Deus não habita em um planeta, Deus não habita em um lugar físico, porque Ele habita num céu espiritual. Ele é um Deus espiritual que só pode ser encontrado de maneira espiritual.
Por isso é impossível que um ímpio contemple com os seus olhos o Deus grandioso que habita nos céus. O cosmonauta soviético, expressando o espírito da época, só manifesta o que o nosso coração deseja. Nós queremos sempre diminuir Deus, colocar Deus dentro da nossa ideia, dentro da nossa visão política, dentro da nossa visão ideológica, quando a Bíblia diz que esse Deus ele é maior do que tudo isso. Ele é mais poderoso do que tudo isso e que Ele é um Deus tão grande que é capaz de tornar o que é espiritual em material. E por isso que a habitação minha e sua será no céu. Porque um dia esse Deus grandioso vai se revelar em glória, vai trazer o céu sobre a terra e na nova criação tudo será uma coisa só. E Apocalipse diz que um dia nós habitaremos com o Senhor. Não precisaremos mais do sol, não precisaremos mais de luz, porque Deus será tudo em nós. Ele iluminará a nossa vida, porque o que é espiritual se tornará físico para todos nós. Saber que Deus está no céu, como Jesus apresenta aqui, colocando de outra maneira, que o Deus que está no céu é o nosso Pai, deveria aumentar a sua admiração, a nossa alegria, a nossa devoção e o senso de privilégio de termos esse Deus como nosso Pai. E a ideia aqui é muito simples. Saber que o seu Pai está no céu deveria provocar em você uma admiração. Uau! O Deus que eu falo, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O Deus que eu adoro, Ele não foi esculpido por mãos de artistas. Ele não é um Deus limitado, mas Ele habita no céu. E um céu acima do que eu posso imaginar como céu. Não é um céu designado pelas inúmeras galáxias que existem. Essas coisas apenas fazem parte do céu que Deus habita. É um Deus tão poderoso que de lá a Bíblia diz que Ele comanda tudo. Mas como é que pode? Um Deus que está nos céus e ao mesmo tempo tem a terra como suporte dos seus pés. Quando nós pensamos nessa expressão que está nos céus, o nosso coração deveria dizer assim: Senhor, que privilégio é poder chamar um Deus assim de meu Pai. A verdade é que enquanto estivermos na terra, nós jamais seremos capazes de perceber essas coisas sob o ponto de vista de Deus. Nós somos limitados. A nossa teologia, assim como a nossa filosofia, especula coisas que a nossa mente não pode compreender. Como será quando nós, a exemplo do que temos aprendido em Apocalipse, olharmos para o trono e vermos o Cordeiro, vemos o Espírito Santo habitando entre o povo e o Pai ali sendo contemplado em toda a adoração? Como será habitar nos céus? Enquanto a gente estiver aqui com essa natureza física caída, a gente não consegue imaginar essas coisas. Mas Jesus, na oração, traz o céu para perto de nós. Jesus faz uma conexão entre o céu e a vida limitada aqui, e essa conexão é o próprio Deus. A ponte entre o céu inacessível, a ponte entre o céu glorioso e nós, de natureza caída, nesse mundo hostil, em nossas fragilidades, estava sendo escancarada diante dos homens. Jesus era o único caminho. Jesus, Ele é a condução que leva a este céu. Jesus traz o Deus dos céus para perto de nós. Jesus é a ponte que liga esse céu glorioso a um ato de um olho fechado, um coração quebrantado, por vezes com lágrimas, pedindo a ajuda de Deus. O céu se aproxima de nós quando nós oramos ao nosso Pai. O que nós aprendemos é que quando nós oramos ao Deus que está nos céus, nós estamos reconhecendo o seu poder e seu domínio. Nós estamos reconhecendo que Ele habita num lugar tão poderoso que eu não posso entrar de qualquer maneira. Por ser um lugar tão santo que recebe o próprio Senhor, somente quem é puro e santo pode estar lá. Nós aprendemos isso lendo João capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, nós aprendemos isso vendo João contemplar o céu e a sua glória, onde toda a criação se dobra diante desse Deus, adorando a sua santidade. Mas o que Jesus ensina aqui é que quando nós lembramos de onde Deus habita, onde Deus está,
o fato dele estar nos céus, santo e glorioso, me lembra imediatamente quem ele é. Ele é o meu Pai, ele está no céu e ele me ouve. Quando nós oramos ao Pai Nosso, esse Pai que está no céu, nós reconhecemos que ele é soberano sobre todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas, acima de todos, não há ninguém acima dele. Ele é o centro da existência, ele é a causa de tudo, ele é todo-poderoso que habita nas alturas, cujo homem nenhum pode chegar para tocar com a sua impureza. Jesus está dizendo para aqueles homens: eu estou ensinando vocês a orar para alguém que não tem limites, que não tem impossível, que não tem limitações em sua existência, porque ele está acima de tudo. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu desejo e o anseio do seu coração? Saiba que por mais grave que seja a situação, por mais difícil que possa parecer o momento, o Deus que está nos céus tem todo o poder para fazer tudo conforme a sua vontade, pois ele não é limitado pelas nossas fraquezas. Não há impossíveis para Deus, porque ele habita nas alturas e de lá ele governa tudo. Isaías fica deslumbrado quando vê essas coisas. Ele tem a visão no capítulo 6 do Senhor sentado num alto e sublime trono. E Isaías contempla as abas das vestes desse Deus enchendo todo o lugar. De lá, Isaías entendeu: é daqui que ele governa, é daqui que ele manda, é daqui que tudo acontece, porque ele está sentado no seu trono, nas alturas, nos céus. Meus irmãos, tudo isso é maravilhosamente grande demais para nós. Jesus tenta sintetizar toda essa grandeza em uma expressão: o Pai de vocês está nos céus. É absurdamente grande para a gente entender facilmente, mas a gente pode aplicar de uma maneira muito fácil no nosso dia a dia a expressão Pai Nosso que estás nos céus. E foi isso que Jesus quis ensinar. Ele quis dizer para os seus discípulos, homens simples, frágeis, pecadores, uma verdade que hoje é aplicada para nós. Quando você levantar os seus olhos em fé, mesmo com a sua cabeça curvada, seus joelhos dobrados, mesmo quando você orar de olhos fechados, você está acessando o céu, onde o seu Pai habita. Você está acessando a grandeza de Deus. Meus irmãos, e como é que eu posso explicar isso? Nem Freud explica, diz o ditado popular. Porque nós estamos em uma conexão espiritual. Quando eu fecho os meus olhos pela fé, eu rompo a barreira da fisicalidade aqui, das leis que explicam tudo. E minhas orações, as minhas palavras não são lançadas ao vento, mas chegam a esse céu espiritual, chegam nesse alto e sublime trono. E eu nunca vou encontrar o meu Pai ocupado demais para não me ouvir. Eu nunca vou ocupar o meu Pai celestial sem poder me receber, sem poder ouvir o meu clamor, porque a palavra diz que Ele é o meu auxílio no dia da angústia. A palavra diz que os seus ouvidos estão abertos para ouvir o clamor do seu povo. A palavra nos ensina que no dia da nossa angústia nós devemos buscar ao Senhor, porque Ele nos ouve. Ou seja, quando por vezes lágrimas inundam o seu travesseiro, quando por vezes num leito de hospital você está quase sem força, vencido pela dor, ou quando você vê a sua família sendo destruída por pecados, ou quando o seu coração não aguenta mais tantos problemas e tantas incertezas, quando você fecha os seus olhos e diz: meu Pai que está nos céus, aquela tua oração chega diante do trono de Deus. Isso é glorioso demais para a gente entender. E é exatamente isso que Jesus está ensinando para aqueles homens frágeis. Vocês vão ter um mundo hostil contra vocês. Ainda no Evangelho de Mateus, Jesus fala: olha, os homens vão perseguir vocês, vão matar vocês, eles vão odiar vocês por causa do meu nome. Mas lembrem-se, quando vocês fecharem os seus olhos e vocês clamarem pelo Pai que está nos céus, de lá, desse lugar, Ele ouve cada um de vocês. Jesus nos mostra dois fundamentos essenciais
para que eu e você possamos aplicar a partir de hoje o que é orar para esse Deus que está nos céus. E talvez seja a forma mais prática de nós pegarmos esta expressão e juntar com o que aprendemos semana passada e aprendermos a orar diferente. O primeiro princípio, ou o primeiro fundamento que Jesus ensina é: esse Deus tremendamente grande e infinito em poder e glória, que está nesse exato momento nos céus, Ele está exatamente agora no relacionamento pessoal, amoroso, familiar com você. É o paradoxo da fé. Esse Deus que habita no céu inacessível, num lugar grandioso, repleto de glória, Ele está nesse exato momento no relacionamento íntimo com você, pessoal, afetivo, familiar. Jesus está ensinando para os seus discípulos que mesmo sendo um Deus que habita em um lugar inacessível, 1 Timóteo 6,16 nos diz isso, e que mesmo nem os céus podem contê-lo, nem os céus dos céus podem contê-lo, como diz 2 Crônicas 6,18. Esse Deus, dessa forma tão grande, que habita numa luz inacessível, 1 Timóteo 6,16, e que nem mesmo os céus dos céus podem contê-lo, 2 Crônicas 6,18. Esse mesmo Deus está habitando no seu coração, no meu coração, através da fé em Jesus. Como explicar isso para alguém? É um ato de fé, é um ato de graça, entender que esse Deus grandioso habita no meu coração. Abra comigo Isaías capítulo 57. Hoje eu estou dando trabalho para o Anderson. Isaías 57, versículo 15. E entenda o que Jesus está ensinando aqui. Pai nosso que estás nos céus, significa que esse Deus infinito em glória e poder, que habita nos céus, habita no seu coração. Isaías 57, 15. Por causa... não, Isaías, eu acho que não era esse texto. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha o que Isaías está dizendo. Me explica aí esse paradoxo da fé. O Deus que habita na eternidade, que habita no alto e sublime lugar, nos céus de glória, Ele também habita no seu coração e no meu, quando nós, quebrantados, contritos, com medo, frágeis, fechamos os nossos olhos, sabendo onde Ele está e clamamos: Pai nosso. Portanto, meu irmão, minha irmã, quando o medo, a dor, o desespero, a angústia, a doença, a dificuldade financeira, a falta de fé, o problema no casamento, qualquer coisa que esteja acontecendo contra você, que te cause algum temor, que atemorize a sua alma, que tente tirar a sua esperança, lembre-se do tamanho e da glória desse Deus e como Ele está habitando no seu coração, quando você chama meu Pai que está nos céus. O segundo princípio ensinado por Jesus é o seguinte: pensar na paternidade desse Deus é trazer à memória que Ele é um Pai que está nos céus e que significa que Ele está livre dos maus exemplos dos pais terrenos, que Ele está livre das deficiências ou defeitos de outros pais. Ele não é um exemplo de pai, Ele é o Pai que está nos céus. E isso me ensina muita coisa. Quando você fecha os seus olhos pela fé, você chama Deus de Pai, mas você não está chamando alguém como o seu pai foi, como o seu pai é, porque o seu pai pode ser até uma boa pessoa, mas ele tem pecados, ele tem limitações, ele não é um bom exemplo a ser seguido eternamente. Mas quando você fecha os seus olhos e diz que Deus é seu Pai, você lembra de onde Ele está, lembra quem Ele é. Você está falando com alguém santo.
Você está falando com alguém poderoso, alguém puro, alguém que não tem trevas em si, que não tem pecado e que, portanto, jamais fará algo para prejudicar você. Fará algo movido por cobiça, por inveja, por pecado, por limitação de egoísmo. Ele é um Pai que habita nos céus e que Ele está ouvindo você. E quando você fecha os seus olhos, você não fala com um exemplo de pai, mas você fala com o Pai que está nos céus. E sabe o que é o melhor disso? Quando você fala, Pai Nosso, Ele responde, diga, meu filho, sim, minha filha, o que você quer? O que você pede? Sua oração entra numa dimensão gloriosa, uma dimensão espiritual. Você está diante do ser mais extraordinário da existência. Alguém que nenhum estudo pode explicar plenamente. Alguém que nenhuma equação pode resolvê-lo. Um ser tão poderoso e que prontamente, como um pai que ama os seus filhos, diz o seguinte: o que você quer? E quem tem filho pequeno pode entender um pouco disso aqui. Às vezes você está imerso no seu trabalho, envolvido com as muitas coisas que você está fazendo. Chega o seu filho, papai, você para o que está fazendo, diga, meu filho. Deus é dessa forma, só que poderosa e santa. Ele está cuidando de todo o universo, de problemas epidemiológicos, há guerras entre nações, mas nada disso o impede de ouvir você e eu, às vezes com bobagens da nossa alma. Pai, eu estou com medo de não passar nessa prova do Detran. E às vezes você pensa que Deus está ocupado demais, mas Ele é o verdadeiro Pai, que jamais estará ocupado demais para atender você, como um Pai amoroso que cuida dos seus filhos. Isso é uma dádiva que só os redimidos têm, um Pai que está no céu. Para concluir, eu quero apenas destacar algumas implicações diretas e práticas, para que eu e você nos deleitemos nesse pequeno trecho inicial da oração das orações. Eu quero apenas desafiar você durante essa semana. Nós estamos devagar aprendendo sobre essa oração. Enquanto você orar, lembre-se dessas 3 verdades que eu vou dizer para você agora. Primeira, o Deus a quem você está orando, Ele é maior do que o próprio céu. Nós aprendemos isso. Nem o céu pode contê-lo, 2 Crônicas 6 nos diz isso. Ele é rico em poder, em glória. Ele é um Deus poderoso, mas Ele é o seu Pai. Isso significa que você está bem assessorado. A segunda verdade, para você aplicar durante a semana, é que mesmo diante de tamanha criação, tamanha glória, tamanhas coisas que Ele tem que resolver, o seu Pai Celeste se preocupa com os detalhes da sua vida. Como eu disse, por vezes bobos e simples, coisas normais de uma vida caída. Ele jamais estará ocupado demais para atender os seus filhos. Ele jamais estará inacessível porque se dedica muito tempo no trabalho, ou porque não ama demais os seus filhos, ou porque tem outras coisas para fazer. Mesmo sendo esse Deus tão grande que habita nos céus, Ele sempre para ouvir os seus filhos. Às vezes em coisas tão simples, ou às vezes em situações mais urgentes. Ele é o nosso Pai. E por fim, diante dessa verdade de que o nosso Pai está nos céus, a única coisa que eu posso oferecer para Ele, já que Ele tem tudo, é o meu coração, é a minha adoração, é a minha devoção, obediência, louvor e honra ao seu nome. Nós não estamos orando a um Deus que precisa de alguma coisa, um Deus que eu possa comprar, que eu possa dobrar, que eu possa conquistar. É ao contrário, Ele é um Deus que tem tudo e que não quer nada de nós, apenas um coração que se dobre e diga: o Senhor é o meu Pai. Que você e eu possamos aplicar esta verdade de saber que o nosso Pai está no céu e que isso muda o nosso jeito de orar. Vamos falar com Ele? Querido Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai, que nessa noite nos ensina o lugar da Tua habitação e como isso é importante para a Tua igreja.
Saber que o Deus a quem oramos, Ele é um Deus tão poderoso que nem o céu pode contê-lo, dada a tua glória, poder e majestade. Mas, ao mesmo tempo, é um Deus que habita no nosso coração através da fé em Jesus. E que quando nós oramos, Pai nosso, que estás nos céus, nós estamos dizendo: Senhor, os nossos olhos se fecham, nosso joelho se dobra, o nosso coração se abre para o Deus Todo-Poderoso, que atende o clamor do aflito. Que durante essa semana, essa verdade aqueça o nosso coração, de que nós estamos falando com o ser mais poderoso de toda a criação, o Deus mais glorioso que existe, e que mesmo diante de tanta glória, consegue ouvir os medos do meu coração e responder aos meus pedidos conforme a sua soberana vontade. É a esse Pai que está nos céus que nós temos adorado nessa noite, que nós temos orado, crendo que o Senhor tem feito a tua vontade soberana sobre nós. Nos ensina a desfrutarmos desse aprendizado, aprendemos a orar com o nosso Senhor Jesus e assim desfrutarmos da grandeza de um relacionamento contigo. É assim que oramos e cremos em nome de Jesus. Amém.